De Yahshua, a paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos. Estamos aqui para mais um vídeo, em nome de Yahshua Mashiach. Vamos iniciar falando Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Antes de começarmos a falar, hoje nós iremos cancelar feitiços que são feitos com azulejos, com telhas enterradas e entre outros objetos, né, que são enterrados. E quais a finalidade desses feitiços que são lançados contra a sua vida, você vai descobrir. Mas antes vamos fazer a leitura do Salmo 91, dando legalidade, cancelamento, de neutralização, de anulação desses feitiços que foram enterrados por entidades dentro do seu quintal, né? Ou na sua casa, ou de frente à sua casa, ou de frente a um ponto de comércio, entre outros. Nós iremos cancelar, anular esse feitiço que foi enviado. Essa é uma magia, né, que é feito e que foi lançado por entidades, né? Entidades poderiam ter sido usados, tem os Exus Laroê, tem pombas giras, que também pode ser utilizado através desses feitiços, pretos velhos, caboclos e herês, tá bom? Então a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Nós vivemos num país laico, nós temos o direito de nos defender, né? Lançou um feitiço, uma magia contra a sua vida, você tem o direito de repreender. Conhecereis a verdade vai te libertar. Assim seja. Bora lá pro Salmo 91. Quando você vive sob a proteção do Criador, Yud-Rei Vav-Rei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Criador eterno: Ele é meu Criador eterno, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Criador eterno, és o nosso refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque a seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calçarás os pés, o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos, nós anulamos todo feitiço, magia negra, através de telhas enterradas nos quintais, através de pedaços de azulejos, objetos como ferro, metal, plásticos, fitas, entre outros, né? Com o único objetivo de quê? Atrair energias negativas nessa casa, fazendo com que esses feitiços trazam essa família ou esse alvo, amarrações, né, impedindo conquistas, impedindo que aquele projeto de uma família, por exemplo, de reformar uma casa, fique amarrado, aquela conquista, aquele projeto, né, fique estagnado, né, enterrando. Quando esses feitiços eles são lançados, o que as entidades fazem? A primeira coisa que elas fazem é abrir uma cova, né, mas a palavra do Criador diz que aquele que abre uma cova, ele próprio cai nela, né, no próprio laço que ele faz, ele próprio se amarra nesse próprio laço, né? Quando é enviado contra aqueles que crêem no Criador. Então são feitiços ou magias, né? Que são energias extremamente negativas para trazer amarrações, progressos financeiros. Eles são, quando vai manusear esses feitiços, eles vão invocar através de cantos, conversas dentro do próprio terreiro, invocando essas entidades como a Laroê, né? Que é um Exu, para investigar primeiro. Qual é o objetivo principal? Investigar a vida de um alvo, as informações e hábitos sobre aquele relacionamento, ver quais são os pontos fracos, os fortes, quais são a vulnerabilidade daquela casa, através dos meios digitais e também através da vida real. Então, esses feitiços são lançados não somente com o objetivo de trazer amarrações, mas também para investigar a vida de uma pessoa, através da influência de entidades que são dado legalidades naquela casa para eles terem acesso a informações, a vulnerabilidade daquele alvo para atuar naquelas áreas. Porque quando eles descobrem uma área de atuação negativa,
eles têm mais influência de fazer uma amarração, né? Um feitiço. Através desses feitiços, ele envia os pensamentos, influencia nos pensamentos dos moradores ou daquele alvo, e nas emoções, causando danos não somente físico, material, especialmente espirituais a seus alvos. Então, essa entidade ou essas entidades, que pode ser usada, qualquer uma dessas entidades que eu te falei aqui, que entre aspas, não sei se demônio liberta demônio, muitas dessas entidades, como a pombas, né, eles utilizam para pombas gírias, tá? Eles utilizam ela para quebrar trabalhos, né? A quebrar trabalho. Por exemplo, ele lançou um feitiço contra a sua vida. Aí você descobriu, você vai cancelar. Para não ter transtorno na vida deles, eles utilizam essa entidade para tentar amenizar a situação, para não vir aqueles problemas que ele lançou no alvo, naquele oponente, naquele inimigo, não vir sobre a vida deles. Então, essas pessoas que praticam essas crenças, elas utilizam essas entidades tanto para lançar o mal, como utiliza para quebrar aquilo que eles lançaram, que certamente voltará para eles, né? Então, a entidade ela pode manipular uma pessoa, né, para que ela tome as decisões que vêm prejudicar a vida dela negativamente, através de medos, ansiedades, prejudicando o bem-estar de uma família, de uma casa, em suas decisões e na sua realidade, né, no presente momento. Então, eles vêm atuando com ataques espirituais, trazendo mal-estar, cansaço, dores de cabeça, problemas de saúde, falta de fé, que a pessoa não tem coragem nem ânimo de orar, de ouvir um louvor, né? Atrapalha, influencia tudo isso. Quando lança esse feitiço dentro da sua casa, quando esse feitiço é colocado, enterrado dentro da sua casa, através de objetos como telhas, ali eles colocam embutidos cinzas, colocam pó, né? Por que na terra? Porque a terra é a conexão, né? Nos mortos, porque eles estão invocando entidades mortas, entidades de cemitérios. Muitas vezes vão lá, pega vidro de cemitérios, quebra, enterra no seu quintal, ou joga no seu quintal, pega parafusos, pregos, enterra garrafadas com seus nomes, ou não somente isso, coloca objetos, teias. Eu tirei várias teias, isso aí eu posso falar com propriedade, várias teias com amarrações, com arames, com plástico, com várias amarrações, né, debaixo da terra, né? Então eu posso falar porque eu já vivenciei isso na prática, já vi, nunca participei da prática de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria. Eu fui obrigada a aprender, a investigar para me defender, porque eu era alvo de feitiçarias, de bruxarias e não sabia como funciona, porque os templos que a gente frequenta, por exemplo, antes eu era católica, depois se tornei evangélica, ninguém fala sobre isso, só fala, repreendo todo o mal. O objetivo principal das igrejas é o quê? Fazer com que os membros permaneçam ali, devolvam dízimos, as ofertas e frequentem aquele templo, só isso. Mas o verdadeiro ensinamento, ensinar as pessoas a se defender de uma bruxaria, de uma feitiçaria, eles não fazem isso. Muitos deles até não fazem, às vezes nem porque quer, porque nem conhece, nunca vivenciar. Como é que você vai ensinar uma coisa que você nunca viveu, né? Graças ao Criador, ele permitiu que eu conhecesse, vivesse na própria pele e eu tivesse que ser o próprio perito, a própria investigadora da minha própria vida, para mim tentar descobrir o que estava acontecendo. E com o passar dos dias, com o passar do tempo, o Criador permitiu que tudo que enterrava no meu quintal, que jogava, que lançava no meu telhado, que fazia isso, aquilo, nas encruzilhadas, eram entidades, que ali eu estava sendo alvo de uma bruxaria, de uma magia, de um feitiço. Por isso que hoje o inferno, ele usa muitas pessoas como cavalo para destruir famílias, mas em nome de Yahshua Mashiach, eu estou aqui com esse propósito, com essa missão, que tudo o que fizeram e tudo que o Criador permitir que eu venha conhecer, eu vou compartilhar para você ter direito de se defender. Você tem que ter direito de se defender. E como é que você vai ter direito de se defender? Conhecendo como é que o mal atua, conhecendo como o mal trabalha para destruir vidas, porque as pessoas que são abduzidas por espíritos malignos, espíritos de mortos, entre outros, elas não têm benevolência de ninguém, elas não têm piedade de ninguém. Se você é um alvo, elas vão se unir para te destruir, quer que ouça, quer que deixe de ouvir. Elas vão, se elas, por exemplo, descobriu você pegou uma entidade, uma pessoa que recebe a entidade preto velho fazendo isso, você vai lá e quebra aquela situação, ele vai perder o seu poder em algumas ações. Aí ele vai inventar, vai chamar outras pessoas para fazer, né? Por isso que vai fazer, sempre vai ter rodízios de bruxos, de feiticeiros. Por quê? Porque você vai descobrindo as legalidades e vai quebrando, ali eles perdem o poder. Porque quando eles são descobertos, quebra o poder e não pode usar mais em benefício da sua vida. Ou muitos daqueles que são entidades, que servem a uma determinada entidade, às vezes tem um problema pessoal com você, já não gosta de você mesmo,
e não pode fazer manusear essas magias. Por quê? Porque já tem problemas físico, natural contigo. Então, elas utilizam outras fontes, né? Outras entidades, outras pessoas que às vezes acessam até a mesma entidade que ela, mas de outros lugares que vem, fica nos assentamentos de pombagiras, nos assentamentos de Exus, que são acampamentos onde eles ficam se reunindo. Aí sim, aí até que você descobre, sua vida vira um inferno. Mas quando você descobre, acabou a graça, acabou a farra, entende? Então por isso que você tem que conhecer. Quando você conhece o modo de atuação deles, você quebra, você anula e eles não tem como investir mais na sua vida. Vai inventar outras magias, feitiços? Vão, porque eles não vão parar. Mas, porém, entretanto, todos que inventaram, o Criador vai te dando revelação e você vai quebrando, eliminando uma por uma. E é assim que acontece. Então, nós temos que, como é que a gente tem que se proteger? Aprender a lidar com essas manipulações, aprender a reconhecer e orar, ler a Bíblia, ouvir louvores, cancelar. Porque o diabo, o inferno, ele não vai deixar de investir contra você. Seja ele através de pedaços de azulejos, né, para enviar cargas negativas, ou então através da terra, que eles vão oferecer orixás, né, como oferenda, como despacho, velas, ervas, objetos diversos, cinza, pó, entre outros, para contaminar a sua terra, para trazer fraqueza para você, né, para você ficar vulnerável, e ali eles já pegar uma magia mais forte, uma bruxaria, um feitiço mais forte para que venha te destruir. Mas aqueles que vivem sob a submissão do Criador, tem como o diabo destruir? Tem como ele tocar? Ele pode trazer confusão, pode te fazer ataques espirituais, mas ainda você vai prevalecer, sua casa vai ficar de pé, né? Então, eles utilizam essas telhas, recipientes, ferros, pregos, rituais com morte, plásticos, vidro, pedaços de garrafas, né? Para a entidades dos mortos, que é a Egu, né? Então, eles utilizam levantando essas entidades com rituais, devotando essa entidade que é de Egu, que ela é um ritual para mortos, para morrer os seus planos, morrer seus projetos, né? Essa entidade, ela traz a morte não somente espiritual, morte física. Então, o que eles fazem? Eles fazem um buraco no chão para manter contato com a terra, né? Invocando muitas vezes Exu Caveira, com garrafas quebradas no cemitério como oferendas, e lança no seu quintal, joga no seu telhado, entre outros, e faz as invocações. O problema não são os pedaços de telha, pedaço de pau, pedaço de cinzas. Os problemas são as invocações, as legalidades que eles dão para os espíritos imundos. Por isso que você tem que quebrar, por isso que você tem que reconhecer, pedir ao Criador que dê sensibilidade e discernimento para você quebrar, anular aquele feitiço que foi lançado. Porque os pedaços de telha você vai lá e tira, joga no lixo. Mas não é só isso. A amarração espiritual que ele fez, a invocação a entidades falecidas, né, entidades mortas como Egu. E a vida da pessoa vira um inferno, né? Escassez, ruína, a pessoa não consegue reformar, a pessoa não consegue pintar uma casa, a pessoa não consegue ter estabilidade profissional, estabilidade financeira, porque essas entidades vão influenciar nas suas decisões, vai influenciar diretamente no seu bem-estar, na comunhão, na sua paz de espírito. Então, quando você conhece a verdade vos liberta, né? Então vamos finalizar com Salmo 35. Aleluia. Pleiteia com aqueles que pleteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim e contra a minha casa. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentaram o mal. Seja como pragana perante ao vento, e o anjo do Criador os faça fugir. Seja como o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Criador os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saber, e prenda-os a rede que o ocultou. Cai ele mesmo nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Criador, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Iau, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre do necessitado daquele que o rouba, né? São verdadeiros ladrões espirituais que eles dão legalidade para atuar na sua vida. Falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim, coisas que eu não sabia. Tomaram o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando eu estava enfermo, o meu vestido era o saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração
voltava para o meu seno. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam, e os objetos se congregavam contra mim e contra a minha casa, e eu não sabia. Rasgava-me e não cessava. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. E até quando verás isso? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abre a cova de pá em pá contra mim e diz: os nossos olhos o viram. Tu, Ial, o viste, não te cales, Ial, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Ial meu, e Criador meu. Julga-me segundo a tua justiça, Criador, Ial meu, e não deixes que se alegre de mim. Não diga em seus corações, ei, suas almas são nossas. Não diga, nós o havemos devorado. Envergonha-se e confunda-se um a um os que se alegram com meu mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e diga continuamente: o Criador que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará de toda tua justiça e do teu louvor todo dia. Assim seja. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos todo feitiço, toda magia que foi lançada nessa vida, sobre essa casa, sobre essa família. Tudo que foi enterrado com telhas, com objetos, com recipientes, com plásticos, tudo que foi lançado através de vidros, garrafas de cemitérios, as entidades, meu Pai, que são invocadas, entidades dos mortos. E não somente isso, há outras entidades que já foi citada anteriormente, que seja neutralizada toda a ação, acorrentada agora tudo que foi invocado, todas essas entidades que foram invocadas, nós acorrentamos com correntes de fogo, cadeados de fogo e lançamos no abismo sem direito de retorno. Se você crê, assim acontecerá. Se você crê, assim sucederá. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingido. Nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra você, prosperará. E toda língua que levantar contra mim, contra você, nós a condenamos. Por quê? Porque essa é nossa justiça, é nossa herança, que somos filhos e servos de Yahweh dos exércitos. Assim seja, Shalom de Yahweh, queridos. Espero que essa palavra de libertação venha edificar na sua vida e trazer libertação e livramento no nome de Yahshua Mashiach. Shalom de Yahweh a todos os irmãos.